Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar o eletromagnetismo clássico. Muito bem, então agora vamos continuar o desenvolvimento desta série, desta função com dependência funcional em duas variáveis, x e y, expandida em série infinita de Taylor em torno do ponto x0, y0. Então aqui nós temos f de xy, com base no que foi calculado em aulas anteriores, nas aulas imediatamente anteriores a esta. Nós temos a derivada de ordem zero, gera especialmente a mesma função, né? Então a derivada de ordem zero aplicada a uma função é nada mais do que a própria função em si, e 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1, todo termo elevado a expoente zero é igual a 1. Então aqui nós temos f de x0, y0, mais para n igual a 0 e m igual a 1, por exemplo, nós temos o inverso, n igual a 1, m igual a 0. Nós temos, aqui nós temos o termo x menos x0, x menos x0 elevado a 0, y menos y0 elevado a 0, dividido por 0 fatorial, derivada de 0 mais 0 é 0, ou seja, a derivada parcial de 0 mais 0 é a derivada 0 em relação a x e 0 em relação a y, gerando então a própria função. O próximo termo é x menos x0 elevado a 1, ou seja, y menos y0 elevado a 0, termo que apagamos, que está em quadros anteriores. Então nós temos 1 fatorial, 0 fatorial e derivada parcial de 1 mais 0, sendo a derivada parcial de 1 em relação a x e em relação a y0, ordem 1 para x, ordem 0 para y. Então nós temos a derivada parcial de f de xy em relação a x, pois nesse caso nós temos ordem 1 para x e ordem 0 para y. Por fim, nós aplicamos aqui x0, y0, mais o próximo termo, y menos y0, derivada parcial de f em relação a y, aqui, e por fim x0, y0. Isso ocorre quando nós temos x menos x0 elevado a 0, y menos y0 elevado a 1, n sendo igual a 0, então 0 fatorial, e y e m igual a 1, sendo 1 fatorial. Então aqui nós temos derivada parcial de 0 mais 1, que é a derivada parcial de 1 em relação de ordem 0 para x, de ordem 1 para y. Nós temos esse termo mais o termo x menos x0, organizando os termos calculados em aulas anteriores. Então aqui x elevado a 2 dividido por 2 fatorial, e então nós temos derivada de ordem 2 aplicada sobre f de xy, e essa derivada parcial em relação a x. Então isso aqui, para esse termo, nós temos x0, y0. Então nós temos aqui x menos x0 elevado a 2, y menos y0, y menos y0 elevado a 0, 2 fatorial para n e 0 fatorial para m. Aqui a derivada de ordem 2 para x e de ordem 0 para y, mais y menos y0 elevado a expoente 2 dividido por 2 fatorial, derivada de ordem 2 aplicada sobre f em relação a y. Nesse caso nós temos n igual a 0, ou seja, 0 fatorial para n, x menos x0 elevado a 0, e y menos y0 elevado a 2, 2 fatorial para m igual a 2, e a derivada de ordem 2 aplicada sobre f de xy é em relação a y, ou seja, de ordem 2 para y e de ordem 0 para x, mais nós temos x0 menos y0
perdão, x menos x0, y menos y0, aqui um fatorial derivada de ordem 2, aqui derivada de ordem 2 aplicada sobre f de xy, de ordem 1 para x, de ordem 1 para y, pois nesse caso nós temos n igual a 1 e m igual a 1. Muito bem, então nós temos também x, nós calculamos, então para n igual a 0, e calculamos para n igual a 0, calculamos para m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2, calculamos para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. De modo que nós ainda temos alguns termos aqui a considerar, como por exemplo esse x menos x0 elevado a expoente 3, então nós fizemos para n igual a 0, não, perdão, para m igual a 0, para m igual a 1, m igual a 2, mais infinitos termos. Em seguida, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, mais infinitos termos. Então nós temos aqui para n igual a 0, n igual a 0, m igual a 0, n igual a 1, m igual a 0, m igual a 1, n igual a 0, aqui n igual a 2, m igual a 0, m igual a 2, n igual a 0, n igual a 1, m igual a 1. Nós temos qual configuração? Aqui nós temos ainda a seguinte configuração: x menos x0, y menos y0 elevado a 2, aqui 1 fatorial, 2 fatorial, derivada parcial de ordem 3, aqui de ordem 1 em relação a x e de ordem 2 em relação a y. Isso considera aqui n igual a 1, m igual a 2. Muito bem, vamos continuar durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.